Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é uma data muito especial, né? Estamos comemorando o Dia dos Pais, 8 de agosto de 2021. E por ser um dia tão especial, nós queríamos falar um pouco o que significa os pais. O que significa o seu pai para você? O que é que Deus diz a respeito dos pais? O que é que Deus fala a respeito dos filhos? Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 6, versículo 1 a 3, nós vamos ver o que é que a Bíblia diz. 1 a 4, ele diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E isto é por um motivo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Quando a gente ouve a voz de Deus e obedece o que a palavra de Deus diz, os mandamentos do Senhor, quando ele diz aos pais aqui, não provoque a ira a seus filhos, mas crie no caminho do Senhor. Muitas vezes os filhos não entendem o porquê os pais têm que obedecer o que Deus manda. Mas o que vem de Deus é sempre bom, perfeito e agradável, né? Isso está escrito no Novo Testamento, mas se a gente voltar para o Velho Testamento, lá em Deuteronômio 5, versículo 16, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, como o Senhor Deus mandou. Para quê? Para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, às vezes não é fácil a gente educar os filhos, criar os filhos no caminho do Senhor como Deus manda, mas há um propósito bom. E ele diz aqui, para que te vá bem na terra, que você tenha sucesso no seu trabalho, que você tenha sucesso na saúde, nas amizades, nos relacionamentos de família, de amigos, tudo isso, né? Então, se é uma ordem do Senhor, o que vem do Senhor é sempre bom. Então, a gente começa a ver que há muitas pessoas hoje que estão decepcionadas com seus pais, né? Quando a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais, é algo antinatural o filho não obedecer. Se a gente observar a natureza, é muito interessante que até o instinto dos animais, os filhos dos animais, eles, mesmo sendo irracionais, eles obedecem com seu instinto a seus pais. Se você observar como é uns patinhos e quando eles saem da água, como eles chamam os seus filhos, ou um urso quando ele chama os seus filhos, que às vezes tem que carregar, puxando e levando, ele está querendo levar para um lugar seguro. É uma lição para ele. Quando ele está se alimentando, ele já está mostrando a seus filhos aonde encontrar o alimento certo. E assim mesmo é com o ser humano. Os animais irracionais já têm esse instinto. E nós, como somos racionais, nós temos que ter também esse instinto de obediência. Mas, infelizmente, pelo pecado do homem, o instinto do homem é sempre fazer o que não é bom, o que não é certo. E por isso que Deus deixa certas leis aqui para nós. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, se você for no dicionário e ver o significado do que é honrar, ele diz assim, é ter consideração, é ter sentimento de dignidade própria, né? Procurar merecer, é ter respeito, é amar, é dar de volta a quem merece honra. Seu pai fez tanto para você, ou faz tanto para você. Então, o que é que você agora pode fazer para os seus pais? É interessante que a vida é sempre uma troca. Não só no relacionamento, mas também
ambiente familiar é uma troca. Por um tempo é o pai que guia, que orienta e que se doa pelos filhos. E lá na frente, quando os pais se tornam velhos, é como se fosse a responsabilidade dos filhos de cuidar dos pais, pelo tempo que os pais cuidaram dos filhos. É ouvir, é cuidar, é entender os pais. Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios 17, 21, a Bíblia diz que o filho inteligente escuta o conselho dos pais, do pai, e o tolo ignora. Às vezes porque você é muito maduro, às vezes acha que sabe de tudo, não escuta mais o conselho dos pais, acha que são conselhos cafonas, antigos, mas muito pelo contrário, pelas experiências que os pais passaram ou que o pai passou. Ele quer evitar de você cair nos mesmos erros ou em outros erros, porque deu aos pais um instinto de pai, de cuidar, de criar e de educar. Então, se a gente for pensar, existem dois tipos de pai. O pai terreno e o pai celestial. O pai terreno, ele trabalha, ele traz o sustento para casa. Ele coloca você no colo quando é pequeno, consola quando está triste, beija, abraça, não é verdade? Ele chora, sofre junto com o filho quando um filho sofre. Ele doa o seu tempo para o filho. O pai, um dia, ele vai perdendo também as suas forças e adoece. Ele vai envelhecendo, né? E muitas vezes, depois de velho, o pai é rejeitado pelos seus filhos, né? Os filhos não têm paciência de cuidar na velhice, preferem muitas vezes colocar numa casa de idosos e são esquecidos ali, às vezes até a morte. E isso é muito triste, né? Porque Provérbios também fala em Provérbios 28, 24, que o que rouba a seu pai e a sua mãe, esse que aproveita na velhice para roubar, muitas vezes quando o pai está enfermo, ou bota numa casa de velhos, ou o pai tem um Alzheimer, tem esquecimento, os filhos às vezes mentem para o pai ou para a mãe, para usufruir das coisas que os pais têm, enganando, né? Mas esquece muitas vezes que a mão justa do Senhor virá sobre os filhos que rejeitam. E quando envelhecer, pagará um preço pior do que o pai está pagando muitas vezes. Às vezes até antes, com enfermidade, às vezes perde até a vida. Porque quando honra o pai, a Bíblia diz, terá vida longa. Então nós temos que aprender a cuidar dos pais, a cuidar do pai, aquele que cuidou tanto tempo e se doou para você, né? Então, Deus diz, honra a teu pai e a tua mãe. Existe um tempo limitado para se honrar? Existe um tempo limitado. Isso significa que deve honrar somente quando os pais são jovens, fortes, robustos, resistentes, trabalhadores? E quando envelhece, que honra tem? Quando está velho ou quando está doente? Que honra você dá a seu pai ou a sua mãe quando ela está doente, sem força, ou não lembra mais de você, não lembra mais de ninguém? Então você também quer esquecê-los, não é verdade? Então, você tem honrado seus pais até a morte? Porque é na velhice que é o tempo que os mais precisam de você. Porque quando você era criança, você precisou muito dos pais e ele estava ali para você. Um tempo que você estava doente, seus pais também estavam ali com você, ou seu pai estava ali. No tempo que você mais precisou de seu pai também estava ali, perto de você, né? E agora chega um momento que seus pais ou seu pai precisa de você. Eu não sei se você tem um pai presente, se você teve o pai melhor do mundo na sua vida, né? Eu não tive um pai presente. Minha mãe me deu com 10 meses de idade, então eu não conheci meu pai. E quando chegou a juventude, eu sofri muito com isso, porque eu fui dada a um orfanato.
O orfanato foi muito bom, evangélico. Tinham muitas mulheres do Senhor que para a gente representava como mãe e cuidou como uma mãe cuida. Mas o papel de um pai eu não tive. E talvez você esteja na mesma situação, revoltada, triste, porque você não tem um pai presente, ou você não teve um pai presente, ou seu pai faleceu. E agora sua vida mudou totalmente depois da perda de seu pai. Mas sabe, é muito importante saber que a gente tem que aprender que realmente na vida tudo passa. E quando temos uma família presente, vamos honrar. Eu queria contar para você aqui, antes de falar do Pai Celestial, uma ilustração muito interessante que eu ouvi uma vez. Que na casa de velhos, o filho ia sempre visitar o seu pai. E 3 vezes o pai ficou olhando um passarinho e perguntou para o filho: "O que é isso, meu filho?" E ele, lendo o jornal, disse: "É um passarinho." E continuava lendo o seu jornal ali sentado sem conversar com o pai. E o pai perguntava de novo: "O que é isso, meu filho?" Ele disse: "É um passarinho." 3ª vez, ele disse: "O que é isso, meu filho?" "Pai, eu não já disse que é um passarinho?" Já impaciente com o pai. E o pai se assustou em ver aquela reação do filho, se levantou, buscou um papel que ele tinha guardado e pediu para que o filho lesse. E ele leu e disse: "Uma criança tinha perguntado ao pai por 3 vezes o que é isso. E cada vez o pai respondeu: é um pássaro." E cada vez o pai respondia de novo: "É um pássaro." E quando respondia "é um pássaro", dava um beijo e um abraço no filho. O velho disse, por ele ser inocente, ele amava respondê-lo sempre de novo àquela criança, que era um pássaro. E aquela criança, meu filho, era você. O rapaz chorou de vergonha, porque ele não tinha paciência com o pai, não tinha amor com o pai doente. E o pai guardou aquilo. Quantas vezes a criança passa por aquela fase dos porquês? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E às vezes a gente tem que responder e muitas vezes a gente não tem nem mais resposta dos porquês. E eu me lembro muito bem minhas filhas, quando perguntava por quê. Na minha mente eu dizia: Senhor, me dê sabedoria como responder. Senhor, me dê sabedoria como responder. Eu não tive uma família como referência, mas eu dependo de ti para ser uma boa mãe. Eu não tive uma mãe como referência e não tive um pai, mas tu és o meu pai. Sabe, muitas vezes eu chorei porque não tinha um pai. E quantas vezes Deus me mostrou na Bíblia tantos versículos que falavam sobre pai. E isso me consolava. E um dos versículos, eu quero dizer para você, pai, que o filho que você tem não é seu. Os filhos são herança do Senhor. Está escrito em Salmo 127:3. Então, talvez você tem seu filho, talvez você ama acima de tudo o seu filho e tem para você e diz: é meu filho, é meu filho. Não, nossos filhos não são nossos. O Senhor deu, o Senhor tira no tempo que quer. O Senhor confiou a você, pai, a educar seus filhos. O Senhor confiou a você, mãe, a educar os seus filhos. Salmo 27 diz assim, esse foi o versículo que eu peguei na minha juventude, que diz assim: quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. E eu me segurava na Bíblia na minha adolescência toda, às vezes revoltada, porque estava no orfanato e não tinha uma mãe, não tinha um pai. Eu me apegava nesse versículo. E vários versículos que tinha sobre pai, como também Salmo 68:5 diz, que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Mateus 23:9 diz, um só pai, o qual está nos céus. É o nosso Pai Celestial. Segundo Samuel 7:14 diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então,
Se você não tem uma referência de um pai, se você não tem um pai presente e está ouvindo essa palavra, saiba que você tem um pai celestial que cuida de você. Se você, pai, tem filhos e você não honra seus filhos, como a Bíblia diz, pai, não provoque a ira. Ame, dê tempo, eduque. Saiba que você, pai, Deus lhe deu um presente muito grande de ser pai. E Deus lhe confiou. E um dia Deus vai lhe pedir de volta como você educou seus filhos. Em que ambiente você está educando? Com palavrões? Com mentira? Quando o telefone toca e diz, diga que papai não está? E seu filho vai crescendo com esses ambientes e você não quer que isso volte para você. Mas tudo tem retorno. Então, ser um bom pai. Confiando no Pai Celestial. Ensinando dentro dos preceitos bíblicos, como a palavra de Deus manda, nos mandamentos do Senhor. Você, pai, encherá de sabedoria, de amor, de paciência, de compreensão, de respeito. E aí você também receberá tudo isso de volta de seu filho, quando ele for grande. Agora vamos ao Pai Celestial. Sim, pai é sempre uma referência boa, né? Mas o Pai Celestial é a melhor referência que nós temos. Sabe por quê? Porque o Pai Celestial é aquele que te criou. O Pai Celestial, um pai que abandona o filho, como eu fui abandonada, não tive meu pai, o Pai Celestial que te formou, ele jamais vai te abandonar. O Pai Celestial te conhece melhor do que qualquer outro pai. Se você tem um pai terreno, o Pai Celestial te conhece melhor do que teu pai. Você pode enganar para teu pai acreditar, mas para Deus você não se engana. Porque antes que abramos a nossa boca, Ele que vê tudo, Ele sabe as intenções do teu coração e o que tu queres fazer. O Pai Celestial, Ele pode ler a tua mente. Seu pai terreno não pode. O Pai Celestial pode mudar a tua vida. O Pai terreno não pode. O Pai Celestial, ele é a solução para os teus problemas. O Pai terreno, ele não é solução. Talvez ele é solução em algumas coisas financeiramente, que ele pode te ajudar. Mas existem problemas que você vai ver que ele não pode fazer por você. O Pai Celestial que te trouxe ao mundo para um propósito, ele tem planos traçados para a tua vida. O Pai Celestial, ele nunca vai te decepcionar. O pai humano pode te decepcionar. O Pai Celestial te carrega no colo quando você não pode mais. O pai terreno, quando você é grande, muitas vezes você não quer mais colo e ele nem te coloca no colo. Muitas vezes você não quer nem ouvir uma palavra. Ou às vezes você ouve, mas você ignora, não aceita. Mas o Pai Celestial é diferente. O Pai Celestial tem planos lindos para a sua vida e ele faz acontecer os planos. O Pai Celestial, ele te ama tanto como você é. Às vezes tem pais que não nos ama como nós somos, porque ele se sente decepcionado quando filhos não é o que ele queria que fosse, ou filhos que estão em drogas, ou filhos que vivem em caminhos errôneos. É uma decepção para o pai às vezes ignora e não quer mais saber. Mas o Pai Celestial te ama como você é, te aceita como você é, e ele pode mudar a tua história. O Pai Celestial, ele te acompanha a todos os teus passos. Ele está do teu lado a cada dia. Ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanha a todo tempo. O Pai terreno não pode te acompanhar sempre, onde você vai. O Pai Celestial te dá segurança. O Pai terreno não pode te dar segurança para sempre. Ele é muito mais do que um pai terreno. A nossa vida depois da morte, o pai terreno não tem poder sobre a nossa vida depois da morte, não é? Mas o Pai Celestial, ele é o dono da vida. Ele ainda nos garante a vida eterna depois da morte, porque ele dá a vida e é ele quem tira a vida, porque ele é Deus. Você conhece esse Pai? Você tem intimidade e comunhão com esse Pai, o Pai Celestial, Deus?
Quem é que você tem como seu pai? Talvez seu pai terreno faleceu e hoje você diz, eu não tenho mais ninguém. Você é amada por Deus. E você, pai, é muito especial aos olhos de Deus. Talvez você não é aceita por seus filhos, talvez você cometeu um grande erro. Mas saiba de uma coisa, o Pai Celestial está sempre de braços abertos para te receber todo o tempo e te abraçar e dizer, tu és o meu filho querido, eu te amo, eu te quero, eu te aceito como você é. Amém? Quero orar por você, Pai. Deus, muito obrigada, porque tu deste ao pai e à mãe o dom da vida de gerar filhos. E tu confiaste aos pais a criação do filho, que os filhos são herança tua. E tu nos ensina, nos exorta de ensinar nos teus caminhos para que eles tenham uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida feliz. E te peço perdão pelos pais que muitas vezes ignoraram a tua existência e às vezes estão pagando um preço tão alto por não obedecer a tua palavra, não seguir os teus conselhos. Mas somos felizes acima de tudo porque temos um Pai celestial. O Pai que nos criou e nos formou. Um Pai que antes que nós fôssemos gerados já conhecia o nosso nome e saberia o que ia ser de nós. Um Pai que me ama e que me aceita como sou. Um Pai que ama e aceita cada pai. Pai, em nome de Jesus, Pai Celestial. Nesse momento eu sei que há pais, há pessoas que perderam seus pais com o corona, com essas catástrofes que estão acontecendo. Há tantas pessoas perdendo seus entes queridos, estão desesperados, mas tu, ó Pai, estás aqui presente para consolar, para animar, para dar força, para ajudar e para fortalecer os fracos. Ó Deus, entra com providência na vida deste pai que não te conhece. Que este pai que talvez está ouvindo, que este pai possa conhecer o teu grande amor, tu mostrasse o teu grande amor de pai, dando o teu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Talvez nenhum pai faria isto por um filho, com certeza não, de dar para uma morte por outra pessoa, mas tu o fizeste por amor a nós. E por amor a este pai que talvez se encontra desesperado, ou este filho que encontra desesperado porque perdeu o seu pai terreno. Que esse filho ou essa filha possa ver que existe o Pai Celestial, que o ama acima de seu pai terreno. Que talvez ele sofreu decepção com o pai terreno, mas o Pai Celestial o vê, o acompanha, o espera de braços cruzados. E que ele possa ter esse encontro contigo. Abençoa cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, que cada filho aprenda a honrar e respeitar os seus pais, porque a vida do retorno sempre acontece. Quem faz bem, recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal, como diz a tua palavra, que o que semeia, colhe. Abençoe cada família, cada pai, hoje representado em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe.